Fala pessoal, FTG Play, estamos de volta para o nosso segundo episódio da série Modo Carreira com Fortuna Düsseldorf. Antes de qualquer coisa, pessoal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe comentários, sugestões, né, o que vocês acham que pode melhorar no nosso canal. Estamos abertos aí à evolução sempre. Então, pessoal, estamos aqui no segundo episódio da série do Modo Carreira. E já trabalhando, né, já tendo um esqueleto de time, né, já tendo uma proposta já feita de um time com muita qualidade e um time também que a nossa ideia é implementar a nossa metodologia de jogo, a metodologia do Fowler, e traduzir isso dentro de campo. Aqui, como você pode estar vendo, estamos jogando no 4-1-4-1, né, que é um sistema muito equilibrado, tanto na parte defensiva, né, como você pode ver, nós vamos jogar com uma recomposição sem linha alta, vamos ficar um pouco mais esperando o adversário, né, não necessariamente jogando na retranca, tá, pessoal? Então, necessariamente a gente vai trabalhar com um time mais coeso, mais compacto na parte defensiva. É claro que vai demorar um pouquinho de tempo para os atletas conseguirem assimilar a nossa metodologia de jogo, a nossa forma de jogar, e isso, claro, né, a gente precisa tentar adaptar o mais rápido possível para que a gente não sofra tanto, né, dentro da competição, né? Aqui também a gente pode estar olhando como que vai funcionar, né? Já deixamos bem claro como a nossa equipe vai jogar. Vai jogar num 4-1-4-1, com um time um pouco mais ofensivo, com a posse de bola, né? Mais agressivo com a posse, mas sem a bola não vai agredir tanto no campo do adversário, nós vamos esperar no nosso campo. Então, como a gente está mostrando aqui, vai ser a forma da gente poder estar jogando, né? O centroavante vai jogar como um pivô, né? O português aqui está um português de Portugal nas palavras aqui do movimento dos jogadores, mas eu vou explicando, né? Os nossos pontas, né? Os nossos ponteiros, eles vão jogar voltando para marcar, mas tendo essa facilidade para ficar mais nas alas quando a gente pegar no contra-ataque. E claro, a gente não tem tantos jogadores de velocidade, né? É um time um pouco mais técnico, mais lento, pelo que Fowler detectou. Porém, mas é um time que tem essa posse de bola como a força dessa equipe. É claro que a gente quer montar uma equipe mais competitiva, uma equipe mais agressiva pelos lados, mas com mais velocidade. Isso faz toda a diferença dentro da equipe. Você ter jogadores pontas que quebram linhas, jogadores que têm essa velocidade para poder fazer essa transição para o ataque com mais qualidade, com mais agressividade. Então é isso que a gente vai buscar no primeiro momento. A gente tem meias de muita qualidade aqui, como o Hendrix, que já tem um jogador já mais experiente, jogador que passou pelo PSV, é um jogador que tem uma qualidade muito boa, e assim, a ideia nossa é ter um time mais coeso, um time mais compacto defensivamente, mas que possa ser agressivo quando precisar. É um time que eu acredito que a gente vai ter que trabalhar algumas coisas, mas nada demais. A gente precisa só de pontos, que será bem importante aí para que a gente possa estar desenvolvendo esse esquema. E a gente tem um segundo esquema, que é um 3-5-2. Tá? A gente vai passar para vocês aqui tudo direitinho neste momento, tá? Como você está vendo na sua tabelinha aí, na sua tela, nós fizemos um campinho com mais ou menos a formação de um 4-1-4-1, tá? Mas a diferença desse 4-1-4-1 você vai ver quando a gente for para o ataque. Como a nossa equipe vai atacar, como a nossa equipe vai preencher o lado ofensivo, né, no campo do adversário. E esse volante, esse número 5, ele vai fazer uma função diferente com a bola, né? Sem a bola, a gente vai defender com uma linha de 4, uma linha de 5 e 1,
jogador à frente dessas duas linhas. Não tem tanto segredo nesse sistema. Eu acredito que é um sistema bem equilibrado, onde que a gente vai conseguir atacar e defender com qualidade, né? Porém, é claro que tudo isso precisa de mais ajuste, mas a equipe vai pegando o jeito, a metodologia do Foley. Foley é um técnico jovem, porém um cara que tem ideias novas, um cara estudado, um cara que vai conseguir conseguir trabalhar dentro dessas características, né? E é o estilo de jogo que ele gosta. E ele vai tentar implementar isso dentro do Düsseldorf. E precisamos também dar toda essa liberdade para os jogadores, né? É um sistema tranquilo, um sistema que defensivamente ele é muito justo, né? Você pode muito bem trabalhar com esse volante entrando nessa linha de 4, fazendo um 5-4-1. Isso varia, isso vai variar de forma de como o nosso adversário vai estar jogando. Se a gente vai estar jogando com uma equipe que é mais agressiva, que pressiona mais essa saída de jogo, que joga mais no nosso campo, que tem mais profundidade pelos lados, a gente joga com uma linha de 5 atrás. Agora, se a gente tem um time que joga mais por dentro, com mais qualidade técnica pelo meio, é sempre interessante você jogar com uma linha de 5, uma linha de 4, porque você preenche o meio de campo e você tira as principais características dessa equipe, né? E a nossa ideia é posse de bola e organização. Como você está vendo aqui, olha essa diferença entre o sistema 4-1-4-1 posicional e o sistema ofensivo 3-4-3. Como que vai funcionar? O 3-4-3 basicamente seria como se fosse um 4-1-4-1, mas a diferença que vocês podem dar uma olhada é que esse volante ele desce e faz essa linha de 3 com o número 4 e o número 3 aqui. E os laterais trabalham por dentro junto com os dois volantes, né, que são dois meias, e os extremos mais espetados pelos lados, né, e o centroavante também. Aí forma um 3-4-3 bem ofensivo com esses laterais, que não tem tanta força, tanta velocidade pelas características que a gente tem no nosso elenco. A gente não tem laterais rápidos, velozes, que chegam no fundo com tanta facilidade, mas a gente tem laterais construtores, esses caras que vêm pelo meio, que trabalham bem nessa criação e municia mais esse ataque. Ou seja, a nossa equipe vai ser uma equipe que vai propor muito o jogo e que vai ter bastante finalização e criação de oportunidades de gol. A nossa equipe vai ser agressiva nesse ponto. Essa é a nossa ideia de jogo, essa é a ideia do Fowler. E claro que isso demanda tempo, pode ser que a gente consiga já enxergar, já na primeira partida contra o Paderborn, esse estilo de jogo, ou a gente talvez vai estar um pouquinho mais desorganizado na parte defensiva. Eu acredito que isso demanda um pouquinho de tempo. Eu acho que com umas 6, 7 partidas a nossa equipe já vai estar um pouco mais ambientada a esse estilo de jogo, né? Porque o treinador antecessor do Düsseldorf jogava num 4-4-2, né? Então, assim, existe uma diferença, né? Quando você passa para um 3-4-3, é uma diferença rotacional dentro de campo. O posicionamento ele muda, os movimentos dentro desse sistema ele muda, ou seja, é um sistema que te dá profundidade pelos lados, mas sem perder a agressividade por dentro, né? Isso é muito importante. Como vocês estão vendo aqui, a gente está trabalhando com um 3-5-2. O sistema 3-5-2 será um segundo sistema que nós vamos usar. Não é um sistema que é um bicho de 7 cabeças, é um sistema que dá um equilíbrio tanto defensivo e ofensivo muito grande, mas isso vai ser em jogos específicos. Não quer dizer que a gente vai utilizar esse 3-5-2 de uma forma gigantesca em todo momento. Como você pode ver aí, o sistema 1-3-5-2, ou seja, a gente trabalha com esses 3 zagueiros, os 2 volantes, um meia, os laterais viram alas e os 2 atacantes
né? Um atacante com um pouquinho mais de mobilidade e um centroavante mais fixo para poder terminar e finalizar a jogada. É claro, pessoal, que assim é um sistema que a gente, para enfrentar, por exemplo, alguns jogos, Copa Pocal, por exemplo, né, que a gente pode passar e pegar uma equipe mais difícil da primeira divisão, pode ser que a gente jogue com uma linha de 5, enfim, isso é uma estratégia, né? E claro, se a gente vê que o 4-1-4-1 barra 3-4-3 não estiver funcionando, a gente faz também esse trabalho de entender a nossa, né, a falta de capacidade da nossa equipe de se identificar com esse sistema e a gente passa a jogar num 3-5-2, não tem problema. Porque esse 3-5-2 que vocês estão olhando aqui é um 3-5-2 posicional. O que se chama posicional é quando, antes da bola rolar, o time vai ficar posicionado dessa forma, com uma linha de 3, dois volantes, uma linha de 3 no meio e 2 atacantes, né? Então eu vou te mostrar agora como a gente vai atacar o nosso adversário nesse sistema. Sistema ofensivo 3-2-1-4, ou seja, esse volante, um dos volantes puxam aqui, quer dizer, a gente joga com uma linha de 3 mesmo, não os volantes, mas puxa com uma linha de 3 aqui atrás, dois volantes um pouquinho mais atrás aqui, um meia mais espetado entre esses dois atacantes e os dois laterais bem lá em cima, os alas bem lá em cima, virando pontas praticamente. Ou seja, aí você forma com uma linha de 4, né? Que é esse meia, esses dois volantes e esses 3 zagueiros aqui dentro do campo do adversário. Esse sistema, pessoal, é um sistema que vai dar muita mobilidade no ataque, vai dar mais aproximação, o time vai conseguir trabalhar essa bola com mais qualidade. Além de você preencher o meio de campo, você tem dois laterais que dois alas que podem fazer ter essa agressividade. Necessariamente, a gente não vai usar dois laterais, por exemplo, a gente pode usar dois pontas mesmo fazendo essa função, né? Inclusive, por exemplo, o Chelsea do Conte, que foi campeão, se eu não me engano, na temporada 2017-2018 da Premier League, jogava com esses alas, né? Na época era o Moses e o outro lateral esquerdo, se eu não me engano, era o Alonso, que fazia essa ultrapassagem com muita força, que tinha força para poder chegar na linha de fundo, e às vezes ele colocava outros jogadores com características diferentes, de atacantes mesmo, não de nem tanto um lateral, né? Às vezes ele colocava na época o Pedro para fazer isso, enfim, outros jogadores que têm essa característica de ser um ponta, de ser mais agressivo, né? Isso com a posse de bola. Sem a posse de bola, esses dois pontas ou esses dois alas, eles fecham nessa linha de 5, faz uma linha de 5 atrás e esse número 10 aqui faz essa função diferente, puxa aqui para trás um pouquinho, beleza, pessoal? E aqui agora, pessoal, a gente vai mostrar para vocês como está a nossa base. Lembra que eu falei com vocês sobre o investimento de 10 milhões na base no último vídeo? A gente já posicionou os nossos olheiros tanto na Alemanha, no Brasil, né, e na Nigéria. São os 3 primeiros países que a gente vai instalar as nossas redes de observações. Como você pode ver aqui, o Valentin Werner, o Dieter Frank e o Gabor Lies, não sei se é assim que fala, o Lies está no Brasil, o húngaro, o austríaco está na Nigéria e o alemão está na Alemanha mesmo. A ideia é como que funciona uma rede de observação, pessoal. Uma rede de observação, aí você fala assim, mas como que os caras vão vir aqui no Brasil? Como é que é realista os caras virem aqui no Brasil fazer uma captação, sendo que tem grandes clubes do mundo que vêm aqui achar jogadores talentosos e, por exemplo, um clube médio, um clube pequeno da Alemanha, no caso hoje um pequeno da Alemanha, vai seduzir esse jogador. Você tem que entender que o futebol no Brasil e no mundo, ele funciona de várias formas. Tem várias escolas de futebol espalhadas pelo Brasil, na Nigéria e na Alemanha, tá? A nossa ideia mesmo é ter em Düsseldorf uma escola já, né, preparada. Você pode ver aqui que os gastos que a gente vai ter, ó, por exemplo, ó, o Valentim
ele vai ficar na Alemanha, né? O Valentim Werner está na Alemanha. Aqui o nosso saudoso aqui, o austríaco Dyer, vai ficar no Brasil, perdão, vai ficar na Nigéria, e o húngaro no Brasil. A questão é que o investimento que a gente falou com vocês, né, tá próximo daquele, de 1 milhão para fazer o campo de observação, instalar um campo de observação, fazer peneiradas por esses lugares, tanto na Alemanha, tanto no Brasil, tanto na Nigéria, por 9 meses. 9 longos meses. Na temporada que vem, nós vamos fazer de uma forma diferente, né? Então, isso vocês vão ter uma ideia. E aqui na base, pessoal, nós achamos esse Robert Bender, que é um jogador de over 68, 16 anos, é uma grande promessa. Uma grande promessa. E lembra que eu falei com vocês que nós temos que reduzir a nossa folha salarial em 15% e adicionar 40% de atletas da base no nosso elenco? Então é isso que a gente vai fazer. O Bender, ele já vai subir para o profissional, né? Nós já vamos colocar ele no profissional e a gente já vai desenvolver ele dessa forma. Como você está vendo na sua tela, a gente fez essa captação de atletas que estão sem clube, né, de jogadores que estão sem clubes, e jogadores que a gente pode observar para ver se tem condição financeira para poder trazer esses jogadores. Lembrando a nossa regrinha lá atrás, não sei se você lembra, eu vou lembrar para você. Lembra a regrinha número 4, contratar apenas jogadores sem clube ou por empréstimo com salário abaixo de 14 mil semanais. Lembra disso, pessoal? Então aqui a gente está fazendo um scout de vários jogadores que estão sem clubes e jogadores que a gente vê que tem potencial e qualidade para poder estar jogando na nossa equipe. Então é isso. E vamos tentar, claro, achar uns jogadores de qualidade. Aqui a gente está olhando o Henry Martin, que é um jogador interessante. Tem outros jogadores aqui do Qatar também, do Qatar, né, que tem uma certa qualidade, mas a gente está, claro, buscando jogadores com qualidade, né? Independentemente se ele está sem clube ou não, a gente está em busca de jogadores de qualidade, jogadores que vão dar conta do recado. Aqui tem o Osman Bukhari, que é um jogador interessante, tem o Karim Boufal, que não é um jogador que a gente vai conseguir contratar, não é realista, e também a gente, claro, observou os jogadores mais para frente, né? Temos aqui o Gunnarsson, Aron Gunnarsson, que é um jogador já bem veterano, de 31 anos, interessante, né? Dentro do jogador de experiência. E aqui a gente tem o Luiz Romo, né, que é um jogador mexicano, e claro, dependendo do nível do jogador, enfim, de tudo, a gente pode conseguir contratar. Lembra que a gente vai fazer uma dispensinha? Essa é a lista da dispensa que a gente vai trabalhar, que é o Nico Vulcani, o Mansfield, o Tino também é um jogador que a gente não vai utilizar, o Bunk também é um jogador que a gente vai mandar embora, Naná Ampomar, é um jogador também que nós vamos abrir mão, né? Um jogador já com mais idade, mas um jogador com nível over baixo, então assim, não é um jogador que eu acho que a gente vai precisar nesse tempo aí não. Temos o Iowa, temos o Koanski também, que é um jogador que, sinceramente, por mais que é um jogador jovem, com over até legal, mas assim, não é um jogador que me seduza também. E temos aqui também o Hennings, quer dizer, temos o Hoffman dando feliz apresentação pra gente aí, né, desejando, e temos o Bender aqui também. E temos o Henning, que é um jogador que eu estou observando, tá? É um jogador interessante, acho que ele tem condições de ir bem na equipe, mas é um jogador que eu estou observando para ver se a gente vai ficar com ele mesmo. E chegou uma proposta aqui para o Emmanuel Ioa, né, uma proposta, na verdade o Middlesbrough pagou a multa rescisória dele de 2.500 euros. Cara, eu vou aceitar por quê? Porque o salário dele é de 8 mil, não é um salário alto, mas a gente precisa tirar esses jogadores que têm um salário muito alto. A ideia é ter 40% desses jogadores da base. A gente precisa fazer uma limpa grande no nosso elenco. Isso é fato.
tirar esses jogadores mais velhos, com salário mais alto, e trazer jogadores com mais apetite, jogadores mais jovens, e trazer jogadores da base. E lembrando sempre que o atleta que nós vamos trazer aqui está na regrinha 4, trazer apenas jogadores sem clube e com uma posição sem clube e ganhando menos de 14 mil semanais. Lembra disso, né, pessoal? E aqui tem uma proposta do Lecce da Itália pelo Henning. E sinceramente, cara, eu não vou vender o Henning, tá? É um jogador que a gente fez alguns treinos, o Fuller observou melhor, e é um jogador que tem qualidade, tá? Um jogador qualidade, que ele é veloz, a finalização dele no over é de 76, ou seja, é um cara que finaliza muito bem. Então não é um cara que vai perder tantos gols e, assim, sinceramente, eu prefiro ter um cara de 34 anos, mas que tem essa experiência e essa frieza na cara do gol, do que perdê-lo, né? E eu coloquei o Ginczek aqui na lista de transferência. Talvez o Ginczek seja um jogador mais interessante para a venda, né? Nem tanto o Henning, que é um jogador mais refinado, né, do que o Ginczek. Na verdade, o Ginczek é um jogador mais de área, grandão, ali, pesadão, para um jogo mais aéreo. É claro que a segunda divisão da Bundesliga ela é bem básica nisso mesmo, é um jogo mais físico do que necessariamente outra coisa. E aqui a gente recebeu uma proposta do Saint-Étienne pelo Ampomar. E, cara, vamos sentar e vamos conversar com eles para ver se a gente vende o Ampomar. É um jogador, como eu disse, é um jogador que já está com uma certa idade, é um jogador que ganha bem, tem um salário alto aqui na nossa equipe, então lembra daquela regrinha, a gente precisa limpar a nossa folha salarial, a gente precisa baixar ela em 15%. E quando a gente vai tirando esses jogadores que ganham muito, mas já está com uma idade bem avançada e com um over tão baixo que não vai... Esses jogadores eles vão tirar o espaço de atletas que vão chegar para a base. Né? A ideia é essa, a ideia é a gente trabalhar com garotos da base e trazer jogadores mais jovens que têm potencial para poder evoluir e crescer. O pessoal tá pedindo aqui 1.150 por ele, cara. Vou tentar forçar um pouquinho, né, para ver se a gente tenta ganhar mais um pouquinho nele aí. Mas eu acho que 1.150 não tá num valor ruim não, tá? Eu vou tentar puxar um pouquinho a mais aqui, uns 1.250, 1.350, vamos ver se eles fecham aí com a gente, pessoal. Vamos ver se eles fecham com a gente. 1.150 mais 2% numa venda futura. Cara, excelente, gostei da proposta, eu vou aceitar. E o Ampomar, né, agora está nas mãos dele e do agente, e ele vai seguir a sua vida, né, que seja muito feliz no Lecce, perdão, no Saint-Étienne, e pronto, né, a gente precisa de qualquer forma aí desse, tipo assim, de limpar a nossa folha salarial e a gente seguir caminho, né, então aí o Ampomar também é um jogador que a gente já colocou à venda mesmo, né. Bom, chegou aqui algumas coisas aqui pra gente e beleza aí, ó. O Iowa se apresentou lá no Middlesbrough, a venda foi fechada, né? Um jogador que estava aqui também, tinha 24 anos, é verdade, mas é um jogador que, tipo assim, ganhava bem. A gente quer fazer uma renovação nessa equipe, a gente quer trazer jogadores com mais qualidade e dar oportunidade para atletas da base, tá ok? Mas, bom, vamos lá. Antes de colocar um atleta da base, né, tem uma FIFA aqui, mas eu estou olhando para ver se tem como ver essa questão do salário, né? Por enquanto não apareceu para a gente ainda. Tem o Lucas Cavallini aqui, jogador do Canadá, também não dá para ver também o salário dele. E aqui, pessoal, a gente tem o Luiz Romo, que é um jogador que a gente vai estar olhando, tá? É um jogador que eu vou tentar, sim, a contratação dele, tentar puxar o salário dele lá embaixo, mesmo que a gente dá uma luva mais gordinha para ele, mas a gente puxa o salário para baixo. E a gente tem aqui o Alex Maignan, jogador inglês do Nottingham Forest, e o Steven Cooper tá querendo emprestar, e cara, vamos ver aqui, vamos olhar aqui para ver se a gente consegue fechar com ele o empréstimo aqui de 2 anos com uma cláusula de compra,
né? Vamos ver se a gente traz esse jogador, que é um jogador jovem ainda, talentoso. Quem sabe aqui ele não estoura aqui, a gente já compra ele no segundo ano, no primeiro ano já, e ele já fica em definitivo, tá? Bom, vou colocar aqui empréstimo com opção de compra, né? Nada de novo aí, tipo assim, essa é a nossa ideia de trazer esse jogador de forma definitiva pra gente. Deixa eu ver, o Cooper aceitou, né? Beleza. Vou pedir aqui 2 anos de contrato aqui, de empréstimo, tá? Para ele ficar bastante tempo aqui. Vamos ver se o Steven Cooper... Steven Cooper concordou, cara. Concordou, ótimo. E vamos ver aqui, eles pediram 60%, a gente pagando 7 mil e eles 40%, né? De 5.020 aqui euros semanais. Cara, vamos trabalhar aqui, ó. Vamos fazer o seguinte: vocês pagam 7 mil e a gente paga 5, porque a gente não fica com o salário defasado. O que você acha, Steve? Steve, beleza, concordou, cara. Eles não estão querendo o menino, não, hein? Vamos ver se, quem sabe, ele chega aqui e faz bonito aqui na nossa equipe. Vou oferecer 1.800, cara. 1.800 euros, caso a gente consiga vender esse jogador. Eles pediram 1.900. Ah, tá bom, tá num preço bom, vou aceitar. Beleza, pessoal? Aceitado. Então tá fechada a negociação, agora tudo depende do Maigen mesmo. Bom, vamos ver aqui agora, beleza, o Maigen agora aguardar a chegada do Maigen e vamos tentar agora a contratação do Luiz Romo. Luiz Romo, que é um jogador mexicano, né, que é muito interessante para a gente nesse desenvolver. A gente está olhando alguns outros jogadores aqui, Sobrino, jogadores como Christian Cornet, agora a gente está conseguindo ver o salário dos jogadores. E são jogadores que têm um salário assim muito alto, né? Como esse Martin. Vamos ir atrás do Luiz Romo. Vamos tentar fechar negócio aí, baixar o salário dele no máximo que a gente conseguir. Beleza, pessoal? Para ficar abaixo de 14 mil. Beleza, Luiz Romo chegou aí, jogador que joga na Liga Mexicana, né? Mas aqui tá, entre aspas, sem clube, então beleza. Ele quer crucial. Ele quer crucial, né? Então a gente vai trabalhar aí com crucial e ele fechou com a gente, tá, pessoal? Porque teve um probleminha no vídeo, Luiz Romo acertou com a gente. E aqui a gente vai atrás também do nosso do extremo Bucari, né? O jogador Bucari, jogador ganês de 23 anos, né? É um jogador de velocidade, né? Ele quer ser importante no time, beleza, tranquilo. Fechado, viu, o Bucari, essa parte. Vamos ver se que ele quer. Ele quer 4 anos de contrato. Eu não quero dar 4 anos de contrato para nenhum jogador. No máximo 2 anos de contrato. Tá? 2 anos de contrato, porque a gente não sabe se a gente vai subir. Então a gente vai ficar pagando um contrato longo para um jogador, né? Isso é gastar dinheiro, jogar dinheiro fora. Ele insiste nos 4 anos. Vou colocar 3 anos aqui. Beleza? 3 anos aqui, mas no segundo ano a gente já tenta se livrar dele, no caso, vender ele, enfim. Né? A gente tem que seguir o cronograma, só para ele poder fechar. Ele pediu 4 milhões em multa rescisória. Eu vou recusar a multa rescisória. Multa rescisória baixíssima, não vou fazer essa burrice. Beleza, né? Eles entenderam aí. Vamos ver se o Bucari ele ganha 13.500. Vamos tentar fechar bem baratinho, bem lá embaixo, o salário dele, tá, pessoal? Lembrando que, só uma coisa, o Luiz Romo fechou por 8.500, tá? Por mês. Abaixo, mas eu dei um valor de luva para ele de 1.800.000 euros, tá? Por isso que ele conseguiu fechar. Vou oferecer aqui 200 mil, vou oferecer 500 mil de luvas, mais 9 mil de salário para ele. Vamos ver se ele aceita. Beleza, aceitou o Bucari. Seja bem-vindo, Bucari, à equipe do Fortuna Düsseldorf. É um jogador interessante, jovem, de velocidade, que tem para onde crescer. Né? Então a gente tira o Ampomar e traz o Bucari, que é um jogador que tem um over maior e é mais jovem, né? Ou seja, a gente vai ter um jogador para um período mais longo, né? Então, assim, foi sim um excelente negócio e a gente tira um jogador que ganha um pouco, estava ganhando mais do que o Bucari, para trazer um jogador mais barato, né? Enfim, aí tá aí o Bucari, o jogador aí, Osman Bucari, jogador fechado com o nosso Fortuna
Düsseldorf. E aqui temos uma proposta pelo Kuanski. Cara, Kuanski, sinceramente, você vai embora, cara. Um jogador que ganha 16 mil euros semanais, a gente precisa aliviar a folha salarial, né? Talvez ele possa ser até um jogador interessante, bom, né? Mas a gente aqui tem que fazer um modo carreira bem realista, né? Trazer esse realismo, principalmente financeiro. Foi algo que a diretoria pediu e é algo que a gente vai focar com todas as nossas forças, trazer jogadores com mais, por mais que não sejam tão bons como os que estão saindo, mas jogadores mais jovens e oportunizar jogadores da base, né? Então essa é a nossa ideia. Eles estão pedindo aqui 2.750, eu vou tentar puxar para os 3.500.000 euros. É isso que eu vou tentar puxar aqui. Vamos ver se a gente consegue fechar. Ele quer 3 milhões de euros. 3 milhões de euros não, cara. Vamos tentar uns 3 milhões e 100, pessoal. 3 milhões e 100, 3 milhões e 200. 3 milhões e 200, vamos ver se eles vão aceitar aqui. Beleza? 3 milhões e 200, amigo. Vamos fechar essa parceria? Ele quer 3 milhões e 50. Cara, eu vou aceitar, beleza? Vou aceitar porque é uma boa proposta. A gente vai ganhar um dinheiro e vai tirar um jogador que ganha muito alto na nossa folha salarial, né? E a gente tem 4 centroavantes, não tem necessidade de a gente ter 3 centroavantes ganhando, juntando os 3 aí, quase 80 mil euros semanais, né? Então não tem necessidade. O Granada também fez uma proposta por ele, então vamos tentar negociar aqui e se eles quiserem fechar com ele, quem sabe a gente possa tá aí, né, vendo quem que vai poder pagar mais aí para poder levar ele. É como se fosse um leilão, mas vamos fazer esse tipo de trabalho mesmo. A gente quer arrecadar, ter fundo, ter dinheiro para a gente poder aliviar nossa folha salarial e preparar o terreno para a base, né? Preparar o terreno para a base e aí sim, talvez a gente pode tentar fazer uma contratação mesmo, ir no clube e pagar um valor para tirar o atleta de lá. A ideia é fazer pelo menos uma contratação desse nível, um jogador mais top ali, um jogador de mais assim, recurso, a gente tentar dar um investimento um pouquinho maior, mas antes de qualquer coisa a gente tem que bater essa meta da diretoria, beleza? Vou oferecer, ele pediu 2 milhões e 80, eu vou pedir 150, eles recusaram, beleza, não tem problema. A equipe a outra equipe que veio aqui, a equipe do Levante já veio, e aqui a gente já vai para a nossa coletiva de imprensa, onde que a gente vai responder as perguntas para o jogo contra o Paderborn. A boa forma do Düsseldorf na pré-temporada começou, né? Tá falando aqui sobre a nossa pré-temporada. A gente está trabalhando duro, né? Vamos trabalhar forte, buscar as melhores alternativas dentro do nosso elenco, fazer uma equipe mais qualificada. O título está ao alcance? Bom, essa é uma pergunta bem complicada, né? Bom, vamos falar assim, todos os jogadores estão empenhados, né? Se a gente não conseguir uma campanha, considerar, né, no caso, o título, a gente vai ter falhado, mas a ideia é essa. A forma apresentada por Sobotka, né, na pré-temporada foi desapontante, né? Foi ruim. E, de fato, o Sobotka não jogou bem na pré-temporada. O jogador tem altos e baixos, pessoal. Acho que a gente tem que dar um tempo, vamos trabalhar, vamos deixar ele respirar aí, beleza? E é isso, pessoal. Agradeço demais a sua companhia nesse segundo episódio. O segundo episódio para você conhecer um pouquinho a nossa metodologia. E é isso. Agora o próximo terceiro episódio é a nossa estreia na Bundesliga. Falou, pessoal. So fat, I need a lap dance. Somebody tell the waitress bring some fucking racks in. The strippers running to the pole when we back in. All go Trinidad James on my